Muito bem, então seja bem-vindo aqui à resolução de mais um exercício aqui do nosso CS50, o programa de Harvard em Python. Agora estamos aqui no nosso último exercício da parte de loops. Então, certamente, se você está acompanhando aí a nossa playlist aqui que eu criei das resoluções dos exercícios, a gente já fez o capítulo 0, já fez o capítulo 1 e agora estamos nos aproximando aqui do último exercício, então, da parte de loops. Bom, é, já de início aqui eu agradeço realmente aí a atenção, o tempo de vocês. O pessoal tem gostado bastante da resolução desses exercícios e realmente o apoio de vocês é o que vai fazer a gente continuar aqui até o final. Esse que é um programa gratuito, né, de Python. Eu considero uma excelente porta de entrada para quem não há necessidade de gastar dinheiro com curso nem nada disso. É um programa excelente, oferecido de maneira gratuita por uma das maiores universidades do mundo aí, tá bom? Óbvio que ele tem uma pequena barreira que é o inglês, mas dá para colocar legenda. E para quem quer ser programador, se você está iniciando, né, é uma excelente forma também de você começar a treinar um pouquinho o, o seu inglês, tá bom? Então, sem delongar um pouco mais, né? Agradeço a sua atenção. Sempre que puder, obviamente, eu peço para que curta o vídeo, né? Segue a página. Para quem está assistindo a página no início, está vendo que é um dos primeiros vídeos, a gente tem poucos inscritos e certamente cada um que se inscreve aí é muito importante e apoia bastante aqui a gente nesse projeto, tá bom? Então, vamos ver aqui esse último exercício, que é o Nutrition Facts. Basicamente o que? Fatos nutricionais. Então, é importante, né, sempre entender o problema para depois a gente partir para o código, né? Não adianta a gente tentar ler mais ou menos e aí já sair codificando. É importantíssimo sempre compreender o que o problema está pedindo para daí sim a gente ir para o código. E é dessa maneira que eu sempre inicio aqui a resolução do nosso exercício, obviamente trazendo um resumo, porque eu já entendo que vocês já tentaram ler aqui ou já até resolveram, mas estão aqui só tentando reforçar os conhecimentos que vocês aprenderam na aula, tá bom? Então, aqui basicamente o que? Ele nos diz aqui que a FDA, né, dos Estados Unidos, eles oferecem um pôster que fornece as informações nutricionais dos alimentos, dos 20 mais frequentes alimentos lá consumidos. Aqui eles estão falando de frutas, né? Então, basicamente o que a gente quer, se a gente clicar aqui nesses elementos, né, a gente vai ter aqui cada é, há um informativo, né, para cada coisa. Eles estão falando do raw fruits. E aí, se a gente entrar aqui, vai ter a tabela com as calorias de cada um desses nutrientes, que basta clicar aqui, tá bom? Mas aí, beleza. O que o exercício nos diz, né? Ele diz que tem que ser case insensitively, tá bom? Isso daqui a gente vai atentar mais para frente. E que tem que ser escrito exatamente, né? Se lá está escrito strawberries, não adianta você escrever strawberry e achar que o problema vai funcionar, porque não vai, tá bom? Aqui, dessa vez eu vou atentar principalmente para a parte do hints, tá bom? Normalmente eu tento não olhar porque são dicas, né? São dicas. Porém, nesse problema, é essencial que a gente dê uma olhada nele. Por quê? Porque ele fala aqui para a gente, ó, ao invés de usar 20 booleanos, que é o quê? A gente poderia muito bem criar uma condicional falando, olha, se for Apple, imprima 130. Se for avocado, imprima 50. Se for banana, a gente vai ter que fazer aqui, pô, isso tudo aqui, né? Uma condicional para cada um. E ele fala aqui para a gente, olha, ao invés de fazer isso daí, cria um dicionário, tá bom? Obviamente que já foi visto, né, o que é um dicionário, porém, caso você não lembre, queira relembrar mais ou menos como que funciona a estrutura de dicionários, eu vou passar por alto aqui, porém, se você olhar aí embaixo, tá bom? Vocês podem ver aí na nossa descrição, vai ter o link aqui para o W3 School, que eu gosto muito de vir aqui, eles explicam de maneira muito boa cada coisa, tá bom? E também, obviamente, né, a documentação aqui do Python ele vai trazer para a gente o que é, tá bom? Então, os dois links estão aí embaixo. Se você não lembra o que é dicionário, não sabe como funciona, dá uma olhada aí antes da gente prosseguir, tá bom? E aí, para fazer a checagem, ele também fala, olha, quando você for checar no dicionário, eu quero que você faça dessa maneira aqui, tá bom? Então, beleza. Já compreendemos o que o problema quer. Então, se a pessoa escrever Apple, ele vai imprimir aqui, ó, calories 130. Se ele escrever banana, e aí, conforme, né, essa lista aqui, tá bom? Então, vamos para o nosso problema. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? A gente tem que criar um dicionário, né? Porém,
obviamente, pessoal, se eu fosse escrever aqui cada um, eu ia perder bastante tempo. Então, eu já adiantei isso daqui, tá bom? Pra gente, que é o nosso dicionário. Com o quê? Aqui, por exemplo, ó, Apple tem 130 calorias. De onde eu tirei essa informação? Daqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, caso vocês não estejam enxergando, né? Então, aqui, ó, Apple, 130 calorias. Avocado são 50 calorias, tá bom? E assim por diante, tá bom? A estrutura do dicionário, ela funciona exatamente dessa forma aqui, tá bom? Que é o quê? Eu fiz aqui um resuminho, né? Obviamente, como eu já falei, tá lá embaixo lá a explicação, né? Mas tem aqui um resuminho que é basicamente falando o quê, né? Vamos lá. Então, o nosso dicionário, ele é uma estrutura de chave e valor, tá bom? Que aí a gente pode chamar de key e value aqui no inglês, porque a gente usa essas definições aqui para acessar. Muitas vezes você quer acessar a sua chave e o seu valor. Tá, mas o que é isso no mundo real, né? Imagine que num dicionário aqui com, por exemplo, ações, né, que a gente tem na nossa bolsa, a ação da Petrobras, que o ticker dela é PETRI4, você queira relacionar no dia de hoje, por exemplo, isso aqui é hipotético, tá bom? Que a Petri 4 ela vale R$ 35. Então, você consegue dizer o quê? Que Petri 4, a nossa chave, é R$ 35. E aí, se em algum momento você queira acessar esse dicionário aí, basta você o quê? Acessar direto a Petri 4, tá bom? A Petri 4. E aí, quando você chamar isso daqui, ele vai imprimir o valor para a gente ali, tá bom? Então, beleza. Vamos, tendo visto isso daqui, tá bom? Uma revisão apenas de dicionários. Vamos prosseguir, então, para o nosso problema em si. Vocês vão ver que é bem simples, tá bom? Eu perdi um pouco mais de tempo explicando, porque realmente o problema ele é simples, tá bom? Então, o nosso item que a gente quer, né? A gente vai colocar o quê? Vai colocar um input que o usuário vai ter que imprimir para a gente ali o que ele quer, né? Conforme o problema escreve ali, é um item, dois pontos, fecha. Aqui, tá bom? Aí, o que ele fala para a gente? Vamos lembrar aqui, ó. If k in d. O que ele está querendo? Ó? Ele quer que a gente cheque o quê? Se esse item que o usuário colocou estiver aonde? Estiver em... Aí, a gente vai ter que checar no nosso dicionário, fruits, tá bom? Só que o fruits é fruits o quê? Fruits dot, lembra que a gente viu aqui, ó? A gente tem a nossa chave e tem o nosso valor, tá bom? A chave vai ser o quê? A chave vai ser o... Peraí, voltar aqui. A chave é o nome, tá bom? Chave são esses nomes aqui, tá bom? Vamos só, antes de prosseguir aqui, só para explicar para vocês, tá bom? Print fruits.keys. Então, assim, é possível a gente acessar só as chaves e só os valores aqui, tá bom? Deixa eu só fazer aqui também. E vamos chamar aqui, ó, Python nutrition.py. Então, aqui a gente vê, se a gente chama fruit.keys, ele retorna para a gente uma lista, tá bom? Com todos esses nomes aqui, tá bom? Se a gente colocar values, ele vai imprimir para a gente todos os valores, tá bom? Então, aqui, deixa eu só limpar aqui a nossa tela, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, é exatamente o que eu quero, né? Eu quero que ele cheque o quê? Se esse item que o usuário colocou ali, ele está dentro dessas chaves, tá bom? Porque se não tiver, aí o próprio programa aqui ele fala, ó, se não tiver, ignora, tá bom? Aqui, ó, ignore qualquer input que não seja uma fruta, tá bom? Então, se o que o usuário colocou estiver aqui, beleza, a gente tem que o quê? Buscar o nosso item, tá bom? Aí a gente vai imprimir o quê? A gente vai fazer que nem ele manda ali, ó. Calories, dois pontos. Vamos fechar aqui. Aí a gente vai acessar o fruits, tá bom? E o item, tá bom? Lembra que a gente viu aqui, quando eu falei, a gente colocaria aqui nosso dicionário, Petri4, ele imprimiria o nosso valor. Então, para imprimir o valor, é exatamente desse jeito. A gente chama o dicionário, a gente quer que imprime qual o valor. Por exemplo, se o usuário digitou aqui o watermelon, ele quer o quê? O valor do watermelon, que a gente
identifica dessa maneira aqui, tá bom? E aí a gente fala, agora o problema já está resolvido, né? Quase todo resolvido. Ainda falta algum detalhe aqui, tá bom? Mas antes vamos só testar aqui, ó. Watermelon. Opa, watermelon. Imprimiu 80. Beleza, a gente fala, o problema está funcionando corretamente, né? Porém, vamos ver aqui, ó, se o usuário, por algum motivo, né, ele colocou aqui, ó, watermelon. O programa ignorou, né? Que nem ele manda ignorar, porém a gente não queria que ignorasse. Então, o que a gente tem que fazer? O item, a gente tem que transformar ele em letra minúscula para tornar case insensitively, tá bom? Agora a gente pode testar novamente aqui, watermelon, e aí ele imprimiu para a gente, tá bom? Agora sim, o programa está case insensitive. E aí é somente isso realmente para a gente testar, tá bom? Vamos chamar aqui o checador do CS50. E aí a gente vai realizar o teste, passando em tudo. Se não passar, a gente vê por que não passou. E aí a gente faz as correções necessárias, tá bom? Beleza, então passou em tudo aqui. O programa está pronto. O que vai dar mais trabalho aqui realmente é montar isso daqui manualmente, tá bom? O programa não fornece para a gente, então é necessário fazer isso daqui manualmente. Porém, se vocês forem lá no meu GitHub também, é possível copiar, mas eu recomendo, se você está começando agora, você não está acostumado com essa estrutura aqui, vai fazendo, que aí você vai acostumar com a estrutura chave-valor, tá bom? Agradeço realmente o seu tempo, a sua atenção. Se puder curtir, seguir a nossa página aqui para mais vídeos como esse. A intenção é realmente trazer bastante vídeo aqui, para que se você não saiba Python, você vai aprimorar cada vez mais nessa parte aí, tanto de Python quanto de análise de dados, tá bom? Muito obrigado.